Ora, muito bem-vindos a mais um No Sofá com Hanging by Name. Desta vez sem Zenando. Ou não se sabe. Quem é que dá a corda ao Galinácio hoje? És tu. Não consigo chegar lá. Dá-me. Opa, não se tratam assim. E as galinhas, pá. O Renato empurrou. Vocês. Isto é. Foi com jeitinho. É o cúmulo da preguiça, esta treta, não é? É o cansaço, não é preguiça. Ora bem, já demos corda ao Galinácio. E hoje o tema foi-nos proposto por um tal de Gil, que o Gil Fagundes já passou aqui pelo sofá, e que nos lançou o repto. Lançou o repto De falarmos sobre como podemos prevenir que um técnico do som arruine os nossos sonhos. Ou seja, porrada para cima. O que é que nós podemos fazer para ter o melhor som possível, independentemente do técnico do som que nos apareça à frente. Prepará-la em casa. Fim de programa. Tchau, pessoal. Até à próxima. Pessoal, boa noite. Agora falando a sério, mas é mesmo, também é uma boa pergunta essa. É uma boa pergunta. Tens alguma coisa a dizer em relação ao assunto, para além daquilo que disseste? Ora... Ok. Então... Claro vai. Ora bem, preparar em casa, o que é que isto tem que saber sobre preparar em casa? Vocês têm de conseguir equilibrar os instrumentos todos dentro da banda num modo mais cru e... Não é cirúrgico, o que quer dizer é... Mas não é cirúrgico, é clínico. Do modo mais clínico que conseguir. Ou seja, um som... Um equilíbrio de sons que seja flat e que não tenha cor demais. Não tenha vibrações excessivas, não tenha nódulos, não tenha colisões de harmónicos, não tenha uma data de cenas. Ora, o ovni escolar. Para começar a fazer isto, vocês começam pelo reagente mais limitante, que é a coisa que podem mexer menos. Ora, o que é que se pode mexer menos dentro de um som de banda? É... Não percebo nada de química. Isto foi uma piada agora, por causa do reagente limitante. Secção rítmica? Estás quente. Bateria, homem. Não sabias dizer logo à primeira? Era preciso perder este tempo todo? A gente a pagar-nos e a gente a... Pronto, ok, bateria. Força, leva. O que é que se pode fazer em relação à bateria? Ter as peles afinadas, ter os pratos em condições, ter o pedal bem oleado, o pedal do bombo, o pedal que controla os pratos de choque também. Sim, eu não sou, eu por acaso sou um bocado de bolas, como vocês sabem, em relação a isso, mas há malta que... Não gostas de olear os pratos de choque? Não, ele aleia, só que em vez de pôr óleo, cospe para lá. Há malta que afina os timbalos, por exemplo, se for o set tradicional da bateria, que é o timbalão 1, 2 e 3, tipo o terceiro timbalão seria a tónica, o segundo a terceira e o primeiro a quinta, como se fosse um acorde, certo? Certo. E por aí, eu não vou muito por aí, sou um bocado mais se me permite eu ter um bocado mais balas nisso. É mais frio. Mas é óbvio que tem que haver algum cuidado desde que aquilo soa gradual e soa bem. Eu acho que o mais importante é mesmo a nível e colaborar quando chegamos ao local do concerto, a não ser que seja uma pessoa já com algum nome, nós nem sempre temos a certeza que se ele é bom ou não. E pelo menos começar por colaborar. O tipo de dinâmica que eu vou usar o tipo de dinâmica no soundcheck que eu sei que vou usar quando estiver a tocar. Sim, por isso, esse tipo de coisas. Também de salientar, quando eles pedem para fazer um soundcheck, o que eles querem que vocês deem é os limites máximos, é a coisa mais importante. Ou seja, se vocês têm uma música que começa e depois vai para uma brutalidade obscena, o que ele quer é que vocês cheguem à brutalidade obscena, porque senão ele vai nivelar aquilo para estar equilibrado pela parte do pop sueco, então, e quando entrar o refrão vai explodir. Então, tipo, lembras quando nós estávamos eu dou o exemplo de Inner Thoughts, que foi a única banda mais folk. Inner Thoughts e Capitão Romance foi as únicas bandas mais para o lado folk em que eu toquei. Óbvio que eu tinha que dar uma dinâmica mais soft durante o soundcheck para poder colaborar de forma positiva com o técnico de som. Mas o que eu me estou a referir é dar o limite máximo de dinâmica dentro do set, não é fazer dentro de cada linguagem, claro. Não és fazer som com os Capitão ou com os Inner Thoughts e estás a tocar, sei lá, o como é que ele se chama? O Skatandam, por exemplo. O nível dinâmico é muito mais alto. Claro.
resumindo e voltando à história da bateria, é importante vocês terem as peles bem afinadas. Não quer dizer necessariamente que vocês tenham que ter aquilo afinado em tons específicos, ou seja lá o que for, mas tenham cuidado a nível de ressonâncias. Quando vocês estão a tocar nos timbalões, se há alguma ressonância que ouçam que se mantém lá, que se prolonga por demasiado tempo, tipo harmónicos esquisitos que vocês estejam a ouvir, ou outra coisa qualquer, tentem ter o som, eu não digo muito seco, mas a gosto, o mais controlado possível, porque isso às vezes causa problemas de feedback quando estão em cima do palco. Mas basicamente a nível de bateria é isso, é terem o instrumento no melhor estado possível, que é para poderem tirar o melhor som à partida dele, porque aquilo que vocês têm que pensar é que o técnico de som é uma pessoa que é económica em termos de energia, para não lhe chamar outra coisa, e se ele levantar os faders e vocês estiverem a soar bem, ele não vai estar a estragar aquilo. Se aquilo já está bom, é como quem diz, não vai estar a inventar. Exato. E aquilo que nós acabamos de dizer em relação à bateria acaba por valer para o resto dos instrumentos todos. Isto tudo passa por vocês terem à partida o melhor som possível, e o melhor som possível individualmente e conjugado de instrumentos. Ou seja, quando vocês têm bateria, baixo, uma guitarra, duas guitarras, as duas guitarras têm que estar em frequências ligeiramente diferentes para se poderem distinguir uma da outra. O baixo não deve estar a roubar espaço ao pedal do bombo, nem estar a embrulhar a parte de baixo a parte mais grave das guitarras. Há todo um cuidado que vocês podem ter na sala de ensaios de refinarem o vosso som, que vai poupar trabalho ao técnico e vai fazer com que ele tenha tempo para se preocupar com os últimos 5% que é preciso fazer, que vos faz soar bem. É muito mais difícil que um técnico vos ponha a soar mal se vocês à partida já soarem bem. Exato. Se vocês à partida já não soam bem, é sempre uma luta muito complicada depois para vos pôr a soar bem, porque não dá para fazer uma omelete sem ovos. E basicamente o trabalho do técnico, o que ele está lá para fazer no fundo é agarrar naquilo que vocês fazem, do que sai dos vossos instrumentos, e adaptar isso à sala ou ao espaço. Se o que está lá já é uma coisa simples e económica, ele vai ter de mexer muito pouco independentemente da sala. Exato. E provavelmente ele já fez com outras bandas nessa noite, já não deve ter tanto trabalho em pôr a coisa a soar minimamente aceitável. Mas sim, saberem em que frequências é que devem estar. Ora, assim por alto, a bateria normalmente ocupa graves e extremos agudos por causa dos pratos. Sim, tens um bocado nos médios. Um bocado de tarola. Os timbalões dependem um bocado. Os timbalões costumam ter algumas frequências problemáticas, principalmente nos médios graves, à volta dos 250. Mas isso em princípio é relativamente fácil de sim, desde que a coisa esteja afinada, ela normalmente origina quase um mid-scoopzinho com um picozito no meio por ela. Sim, sim. Habitualmente. Depois a seguir veio o baixo, que tem de estar muito bem colado à bateria, e com isso a maior preocupação que há tem no baixo, que é o domínio de graves, e o baixo vai sempre precisar de alguns agudos, ou pelo menos médios agudos, para dar definição em clunkiness, ou para ter definição nota a nota. Mas pronto, o problema que normalmente acontece com o baixo é nos graves, a colida e com o bombo, e o que vocês vão procurar, ou pelo menos o que eu aconselho a fazer, é vocês vão ter sempre uma equalização, vão ter sempre o bass e o bass middle. Vocês deixam estar o bass ao meio-dia e vão subir o bass middle até ao máximo e fazer um sweep de frequências a ver com o bombo a bater, e vão ver quando é que aquilo fica desagradável, que aí nota-se logo, é quando aquilo começa a misturar tudo com o bombo. E o que é que vocês fazem? Antes de descobrirem isso, vão rodando para trás o nível dos médios graves até aquilo deixar de embrulhar, e deixam estar. E depois os graves em si já pode ser a gosto. Agora também não metam muito, senão aquilo vai tremer tudo, vai embrulhar e vai perder definição. É preciso contenção. Isto é mais uma questão de subtrair coisas do que de adicionar. Equalização e posicionamento normalmente é tirar coisas, não é meter a mais. Meter a mais, regra geral, dá asneira e dá nódulos e dá problema. Então depois o que é que sobra?
Sobra-nos, vamos fazer o exemplo que temos: duas guitarras e uma voz. É os dois instrumentos deste pelo menos set exemplar que a gente está a fazer. Qual é a coisa mais importante a seguir à secção rítmica? É a voz. Ou seja, vamos tentar pôr a voz no sítio onde ela soa bem, onde ela não soa fininha, nem sem corrones, um sítio onde ela encaixe perfeitamente, no estado natural dela. Implica cuidado no posicionamento da voz, a nível de estarem a cantar usando o diafragma todo, não estarem a fazer só a voz de cabeça, o terem cuidado, tenham um cuidado extremo com a dinâmica. O maior pesadelo de um técnico de som é um vocalista que nas partes calmas canta assim e não sei o quê, e depois nas partes altas sim, e daí também intervém a técnica de microfone, ou seja, para os cantores, quando gritam ou quando cantam alto, não mantenham o microfone colado à boca caso tenham feito uma coisa dinamicamente inferior e não tenham um compressor excelente de 4.000 euros à frente. Exato. Isso ainda é os principais cuidados que devem ter em relação à voz, porque a voz humana é capaz de uma dinâmica incrível, mas o vosso técnico de som vai agradecer se vocês mantiverem essa dinâmica dentro de parâmetros que sejam utilizáveis. Não há problema entre ter algumas partes que sejam mais subtis e outras que sejam mais puxadas, mas dentro de um envelope que seja manageable. Porque vocês quando estão a cantar, vocês quando gritam ou quando estão a entrar num nível dinâmico mais alto, o que vocês querem não é uma subida de volume bruta, vocês querem uma noção de que estão a gritar, não propriamente que o volume dispara até 20 ou 30 decibéis acima. Isso não é. Agora fica a sugestão, se tiverem a possibilidade de verem um DVD que se chama The Zen of Screaming, principalmente para aqueles que estão em estilos de música um bocadinho mais, digamos, violentos, vai-vos ajudar bastante a perceber que não é preciso um volume elevado de voz para conseguir o efeito agressivo que vocês querem, e que também não é preciso vocês estarem a arranhar e a darem cabo da vossa garganta para fazer esse efeito agressivo. Aliás, o mais engraçado ao fim do dia é que em termos de produção ao estúdio ou mesmo ao vivo como técnicos, a gente faz de tudo para reduzir isso. Mesmo que vocês estejam a barrar nas goelas, se tiverem um técnico de som que tem equipamento suficiente, ele vai fazer tudo para esborrachar isso até isso estar no sítio onde esborrachar. É uma coisa que continua pelos programas. Esborrachar está lá. Mas ele vai fazer tudo para uniformizar a coisa o máximo possível. Exato. Porque se vocês tiverem com atenção num álbum que gostam, de onde tiraram essa ferramenta de cantar, vocês não vão ver uma discrepância de volume ridícula, vocês vão ver um aumento sim de dinâmica e de volume ligeiro, mas o que está realmente a ser modelado. De dinâmica feita pela música fora. Mas não é a brutalidade que às vezes um gajo vê. Não, mas há um controle extremo no que diz respeito a nível de estúdio. Se há instrumento que faz com que a gente tenha que ir parar a automação e que tenha que estar a controlar os níveis passo a passo pela faixa fora, é a voz. E isto só falando de volume, se entrarmos pela cena de de-essing e etc. Mas já estamos a fugir ao sim, só vivo, o pessoal tem tendência a ignorar isso. Depois há outra coisa que é importante também, que é o vosso comportamento quando estão a fazer peraí, antes de dizer, não te esqueças, ainda falta falar, nas guitarras ficam com o espaço que sobra, que é mais essencialmente virado para os médios agudos e médios. E médios graves também ligeiramente, mas pronto, a guitarra é centrada mesmo no meio do espectro sonoro, é no sítio mais audível. E por isso é que a maioria dos guitarristas somos bué da picuinhas com os nossos tones e etc, porque é a zona que se ouve mais. Pequenas variações e pequenas escolhas de frequência vão fazer uma diferença muito grande em termos de ocupar espaço, em termos de expressão, em termos de uma data de cenas. Agora isso vai variar consoante o estilo ou consoante o material que tem. Há uma data de variáveis. É mesmo difícil assim num programa deste que já é dedicado ao som de banda todo estar a explicar isso passo a passo. Agora uma coisa que eu posso dizer, imenso de estilo para estilo. Exato. Mas uma coisa que se pode dizer que é sempre: não abusem no bass, que toda a gente faz esse erro, que é o bass, honestamente, para uma banda rock, uma banda metal, acima das 4 horas da tarde está a mais.
vai dar a geneira, não faz lá falta. Isso é o lugar do baixo. A questão é que vocês estão habituados a tocar em casa sozinhos. Exato. E aí vão sentir muito mais necessidade de graves do que quando estiverem a tocar com a banda, porque na banda vocês já lá têm um baixo que está a fazer esse papel, portanto vocês não têm necessidade de estar a colidir com a... É que não só estão a colidir com ele, como não estão a furar na mistura. Vai-se ouvir pior o que vocês estão a fazer por terem demasiados graves. Correto. Ou seja, honestamente, em termos de frequência, tudo o que é abaixo dos 100k, dos 100k, dos 100 Hz, Sim. tudo o que é abaixo de 100 Hz, os cães. Até mais um bocadinho mais. 120? Se calhar um bocadinho mais até. Pronto, tudo o que é abaixo disso vai com os porcos. E mesmo, só que vocês, a maioria de vocês, a não sei que tenham um pedal de equalização de 10 parâmetros ou pelo menos 5, não vão ter isso à escolha. Portanto, bass, 3, 4 horas está bom, mids a gosto, consoante se estão a fazer lead ou não. Se tiverem a fazer lead, mais mids. Se não tiverem a fazer lead, menos mids. E os agudos, eu diria para aí por volta das 1 da tarde. Epá, É um bocado a gosto, também depende da guitarra que tem. depende muito do material que vocês têm, da distorção que estão a usar, Exato. da guitarra. É difícil dar uma receita porque isso varia de pessoa para Exato. pessoa. Quer dizer, tu podes ter duas pessoas a tocar exatamente no mesmo equipamento e elas vão soar diferentes. Exato. Portanto, é difícil dar uma receita que seja universal e que funcione para Tudo vai todos. influenciar, mas é muito importante saber em especial que efeitos é que vão mudar a equalização. Distorção sobe agudos, flanger e coros também sobem agudos e tem tendência a subir No que diz respeito graves a guitarras e a efeitos que vocês vão utilizar, lembrem-se de mostrar todos os efeitos que vocês vão utilizar ao técnico de som. Mas não é chegarem ao pé dele com eles e dizer, ó, comprei isto. É quando estiverem a fazer o vosso som, passar por eles todos, que é para ele ouvir todos os sons que vocês vão usar pelo concerto de fora. Exato. Isso acaba por cair outra vez na história do comportamento da banda quando chega Sim, ao... exato, vai ter conta que eu estava a dizer há bocado, que é a questão da colaboração. Exato. E agora que é importantíssima. que já passámos pela cena de preparar em casa e de ter o som mais ou menos distribuído em termos de equalização e posicionamento, bem, o que tu estás a dizer que tem a ver com a colaboração. Ou seja, quando vocês vão fazer soundcheck, o que realmente eles querem é ver o vosso teto dinâmico, ou seja, o topo do vosso set em termos de força dinâmica. Agora, é importante que o vosso set, nem que façam um tema só para fazer soundcheck, para passar pelos efeitos todos, é importante, porque pode haver algum pico que o técnico não está a contar por alguma razão devido à equalização, seja o que for, com o efeito real, se aquilo depois tapa o resto de tudo ou sai do sítio. É importante que, mais uma vez, nem que tenham de fazer um tema só para fazer o soundcheck, façam em que usem todos tudo. Nem que aquilo não faça sentido nenhum. O objetivo daquilo, num ponto inicial, é tocar tudo. Depois usem uma das vossas músicas, outra cena qualquer para tocar, só para terem certeza que está tudo bem. Também fazer um soundcheck com 2 temas também não é o fim do mundo. Não há nada de errado com isso. E o que vocês usam com tudo pode ser uma coisa que, pá, dura aqui. Nem 30 segundos é necessário aquilo durar. Há uma coisa que vocês podem ter a certeza que vai irritar solenemente um técnico de som, é vocês irem para cima do palco ensaiar em vez de fazer isso tira-os do sound. sério, meu. Ui, isso é quase tão mau como chegar atrasado. E mais uma vez isto vai parar à história do comportamento e da cooperação. A primeira coisa que vocês têm que fazer quando chega a vossa vez de fazer o soundcheck estarem atentos à banda que fez antes de vocês soundcheck. Se eles precisam de ajuda para tirar alguma coisa do palco, ajudá-los a tirar as coisas do palco para ser o mais rápido possível, porem o vosso material montado o mais rápido possível em cima do palco. Tenham tudo preparado de antemão, não estejam à procura de cabos, não estejam à procura de pedais, tenham aquilo o mais preparado possível. E sim, quer dizer alguma coisa? Ia dizer relativamente a isso, terem as coisas preparadas, e isto para os guitarristas, não, por favor, a sério, não me vão... É um apelo que nós fazemos. É que este é daqueles que dói, e eu já fiz este erro há uns anos atrás e por acaso tinha poucos pedais, portanto não foi o fim do mundo, mas comprem uma tábua
preguem-me os pedais todos lá, é a vossa pedalboard, não me cheguem em cima do palco todos contentes dentro de um saco de plástico a pôr, olha, está aqui o meu afinador, está aqui a minha distorção, está aqui o meu chorus, está aqui o meu reverb, agora vou ligar tudo, epá, enganei-me na ordem, epá, aguenta-te como maçantes e ficam ali meia hora a montar tudo e depois, epá, agora falta-me o transformador, onde é que eu pus isso? Epá, se calhar está na carrinha, epá, ficam em casa. Isso é... Evitem essa merda, faz Isso é uma questão de desrespeito para com quem lá está a trabalhar, porque pensem que os técnicos de som chegaram lá muito antes de vocês chegarem e tiveram a montar coisas e já estão cansados, já estão irritados com alguém, de certeza absoluta. Portanto, se vocês chegarem lá, se a pessoa que toca a bateria chegar lá e conseguir rapidamente pôr as coisas ao gosto delas e ao gosto dele, a começar a dar as peças individualmente ao técnico, conforme uma coisa conforme ele pede. Não se ponham logo a... É óbvio que vocês, para testarem o posicionamento das peças, têm que tocar um bocadinho, não é? Mas quando o técnico vos diz quando virem assim um dedo no ar, é tipo timbalão 1. Se fizer assim ou 2, assim. Estejam atentos. E eu sei que é um bocado aborrecido vocês estarem a fazer o tum. Mas é necessário. Mas é necessário. É necessário e não estejam a fazer isso a meio gás. Usem o máximo de dinâmica possível que vocês vão utilizar no concerto. Estejam sempre a olhar para o técnico, mantenham contacto visual, que ele vai-vos pedindo coisas. Correto. Ele aprendeu isto na tropa. Continua. E enquanto o baterista está a fazer som, enquanto ele está a dar as peças todas individualmente ao técnico, o resto da banda já tem que ter tudo montado, mas não ter começado já a abrir as goelas aos amplificadores, porque vocês não são necessários e só vão estragar a coisa. Portanto, terem tudo preparado de antemão, demorarem o menos tempo possível a montar o vosso material todo, e depois manterem contacto visual com o técnico, darem ao técnico aquilo que ele vos pede primeiro. E estejam cientes que às vezes existe o técnico de mesa e o técnico de palco. Exato. Neste caso, estejam atentos ao da mesa, mas mais atentos ao do palco, que ele é que vos vai dizer normalmente o que fazer. Pelo menos na fase seguinte, mas sim. Eles costumam estar em comunicação e é sempre o outro que nos diz que ele está ao pé de nós. Geralmente tem talkback e tu ouves nos monitores. Sim. E agora já me perdi um bocado na coisa. Pronto, e depois quando o técnico vos pedir coisas, vocês vão fazendo aquilo que o técnico pede. Depois de o técnico ter tudo aquilo que quer, ele vai-vos perguntar o que é que vocês precisam, tanto a nível de munição como... Pronto. E é nessa altura que vocês devem dizer, olha, eu preciso disto aqui, eu preciso não sei quanto, eu preciso não sei o que mais. Atenção que quando vocês estão a fazer som, pode ser necessário vocês dizerem alguma coisa ao técnico, do género, isto vai acontecer enquanto eu estou a mudar deste pedal para outra, não sei quantos. Se vocês precisam de... Sim, isso será a fase seguinte, que é a nível de conforto para os músicos. Precisam mais da voz, ou mais da guitarra, ou mais do vosso próprio instrumento, etc. E é nessa parte em que vocês vão ter que tocar uma música ou outra para testar, porque é impossível vocês saberem o nível de coisas que vocês precisam nos vossos monitores logo do pé para a mão, sem estar toda a gente a tocar. E não se acanhem, mesmo durante a música teste, se tiverem de apontar para um instrumento e fazer assim quando estão a tocar, para conseguirem ter a certeza que durante aquele espaço de tempo em que ele vos deu para vocês fazerem o som a vós próprios, isso fica resolvido, façam isso, estejam a tocar, primeira chance, o baixo está abaixo para vocês não conseguem ouvir, primeira chance que apanhem, apontam para o baixo, fazem para cima ou para baixo conforme está alto ou baixo, porque o trabalho dele é também estar atento ao que vocês precisam. Se vocês precisam de mais alguma coisa, ele está lá para isso também. É uma questão de serem metódicos, colaborarem com a equipa, facilitarem-nos ao máximo a vida, porque e serem humildes. Porque pode parecer um bocado
Se vocês chegarem armados em rockstars para cima do palco, ou atrasados, é meio caminho andado para a vocês coisa pensam que correr o mal. técnico já lhe passaram pelas mãos imensas bandas. Vocês de certeza absoluta que não vão ser a melhor banda que já lhe passou pelas mãos. E eu terem comportamento rockstar em cima do palco só vai fazer com que o técnico desligue. É imediatamente aquela coisa de olha-me E isso quando não começa a funcionar de marcha atrás. Porquê é que eu tenho que aturar isto? A sério, é que tipo, essa atitude toda que tu estás a ter para comigo é o que é. E podem ter certeza que ele se vai esforçar muito menos para fazer o vosso som e para vos dar aquilo que vocês necessitam. Portanto, sejam humildes, colaborem o máximo possível com a equipa técnica toda. E às vezes o que vai acontecer de vez em quando, vocês por muito colaborem em coisas, não dá, não se chateiem, não vale a pena, deixem a coisa seguir, mais técnicos virão. É inevitável que vocês vão apanhar um mau técnico pela frente. Sim. E também é importante a gente de vez em quando bater um bocado o pé e dizer não, desculpa, eu preciso disto. Se tiver 5 minutinhos para resolver isso, eu agradecia, porque é importante para mim e para a performance do concerto. Exato. Claro, mas mesmo assim nunca estiquem muito, porque se ele já está a fazer um mau trabalho, quando o pressionarem demais, ele vai de certeza que ele vai decidir fazer um pior. Depende. Depende. Quanto é que a pessoa, ao decidir fazer pior, está a comprometer o seu próprio trabalho. Ele está-se a cagar. Não, há os que são incompetentes e depois há os que estão frustrados, percebes? Os que estão frustrados não podes puxar muito por eles, porque aquilo pode dar a asneira da grossa. Diz que para tudo. Ok. Onde é que estávamos mesmo? Incompetente. Não sei para tudo, foi a última coisa que eu ouvi. Obrigado, é que isso ajuda imenso. E há os que são simplesmente incompetentes, e isso aí vocês podem falar aquilo que vocês quiserem, porque não vai fazer absolutamente diferença nenhuma. E eles existem. É mais uma gota d'água no oceano. É infeliz, mas eles existem. E não há nada que vocês possam fazer quanto a isso. É tentarem ignorar o máximo possível esse facto, desligarem-se disso e darem o melhor concerto possível, porque isso está fora das vossas mãos. Não é? Acho que sim. Chegar a horas é importantíssimo. Mas geralmente quando o soundcheck às vezes antes do jantar, do respeito, e os gajos começam a ficar mesmo chateados quando o malta chega tarde, porque eles querem ir comer e não podem, estão à vossa espera. Mas basicamente é isso. Não vale a pena também darmos a esticar muito mais o programa, porque acho que cobrimos já uma série de coisas relativamente. Hora equilíbrio de som em casa, material organizado, bateristas levem carpete. Eu mando-te a carpete pelo correio. Mandas. Quem é feito essa carpete? Nunca mais a vi também. Esta é em casa dele. Bandido. Temos de casa. Colaborar com o técnico, tentar não fazer coisas que vão ser maneiras incríveis de faltar o respeito, ou por exemplo uma maneira nova, não nova, já feita muitas vezes, de ser otário. Ou seja, façam as coisas a horas, com calminha, com organização, façam checklists. Checklist é bom. Checklist é muito importante. Não em cima de palco estarem a ver as checklists. Não, isso é normalmente quando metem as coisas na carrinha ou coisa assim. Mas that's it. Se a gente esqueceu de alguma coisa, por favor, lembrem-nos nos comentários. Como vocês sabem, nós não preparamos os programas atempadamente, portanto, alguma coisa nos deve ter fugido. Mas falem connosco, digam-nos coisas, porque nós gostamos quando vocês interagem connosco. Não é, Renato? Principalmente quando falam das tuas piadas, não é? Piada quinzenal do Renato. Falavas tu e não preparar o programa. Exato. Portanto, agora isto é o que não se deve fazer para um soundcheck, estão a ver? Figura de otário. Credo. Não és tu, caneca, é o corpo todo que aqui está. Corpo docente. Corpo docente. Muito bem. Então, já sei, já alguma coisa lá de cima. Uma vez perguntaram ao Mário Soares: olha, você acha que tem cara de cu? E ele respondeu: está bem. Acho que curta, sim, mas eficaz. Sim. Quase tão boa como o iogurte da Nívea.
Esta marca de iogurtes. isso outra vez. Esta marca faz os iogurtes de merda. Eu acho que havíamos de fazer uma Tens que compilação. mandar isso para eu meter aqui em cima a aparecer no programa. Mas ficar tipo póster o tempo todo. Exato. Isso era boa cena. A gente havia de fazer uma compilação só com as piadas quinzenais do Renato, todas, tipo, De seguida. de seguida. Acho que sim. Acho que sim. Acho que não há nada errado. A minha nisso. favorita ainda é aquela que tem a Não há censura. nada errado porque não és tu. Até podemos fazer um tema para pôr por baixo em fundo. Depois dessa compilação ser publicada, eu vou ficar uns meses em casa sem sair. Os meses, isso é quando era uma de cada vez, agora é aos Vá, anos. meninos, estamos a dispersar e depois Vamos o lá programa embora. fica muito grande e as pessoas. Tá bom, não veem por causa sugestões disso. musicais. Sugestões musicais. Eu vou cruzar para o centro da cena do coisa, do canto e bomba. Ora, Se percebesse alguma coisa de futebol, mas pronto. nadinha. Ora bem. Porquê é que aqueles senhores estão a correr para o outro lado agora? Está-me a confundir. O que é que aquela rede de pesca faz acolá? Quem é que são aqueles tipos vestidos Despachas. de preto? Ora bem, vou sugerir uma banda, Para que um equipa é que álbum eles de uma jogam? banda chamada TRAM, onde está o Toshina Sam. Bassin e o Bassi e o Javier. O nome do álbum é Língua Franca. Isto aqui é uma coisa muito esquisita. Isto é jazz, fusão, metal, gente. Mas é muito fixe. É altamente. Eu tenho medo disso. Isto é, quando entra o saxofone e a voz, eu fiquei tipo, oh diabo. Frio. Mas vale a pena, dei uma olhada nisso. Isto é um bocadinho forita, mas é muito, muito E agradável. eu sou também. Eu vou sugerir fazer uma cena old school, se me permitem. Never mind. Sim, uma cena old school. Já tinhas acabado de. Vai, uma cena old school. vai. É um grande álbum mítico de rock Só. chamado Angel Dust dos Fate No More, que acho que é bem importante. Acho que sim também. Acho que sim. Acho que é uma excelente sugestão essa. Intemporal. E eles têm um álbum novo para sair agora, não é? Acho que Tem, têm saído estou uns singles. Eu por acaso ainda não ouvi. Já tem a nada música nova disso. e ainda não ouvi. Sou um gajo ainda distraído com as cenas. Pois é, a sugestão musical. Pois, eu não me lembro da minha. Lá está, mais uma vez preparado para as coisas. Mas eu lembro-me do nome da banda, mas não me lembro do álbum. É um álbum que corre no meu carro constantemente. Não vou lá correr às voltas, não. Tenho. Mas que Onde é se que vai eu- começar para o leitor? que são frequentemente no meu álbum. Faz parte de uma trilogia de álbuns panisgas. E é de uma banda Levas um biqueiro nessa boca. chamada Mew, que são algures lá de cima do norte da Europa e É lá Não. minho ou coisa. não tocam Ponto da barca. dark metal ou outra merda qualquer. Se fosse norte da coisa, eu pensava que era não é rancho. outra coisa qualquer. Eu agora não sei se é o And the Glass Handed Kites ou se é o Frangers que eu queria sugerir. Porque Franga se for assado. um é bom e o outro nem tanto. Mas que é o ouçam os Frangers. dois e é capaz de ser, não é? Não, Eu já não te ouvi sei. a falar nesse nome hoje ou ontem. É o mais assim. antigo, é o primeiro. é de primeiros. E mais uma vez vou sugerir. Da outra vez falei dos Subcircus por causa dos vários tipos de textura de guitarra que eles usam pelo álbum fora. Este álbum dos Mew é interessante também a nível de trabalho de guitarras, mas não tanto a nível das texturas, mas sim o trabalho rítmico que eles fazem pelo álbum fora. Há uma utilização constante de ritmo das guitarras para criar tensão e aliviar tensão pelo álbum fora. E isso é interessante. Foi uma coisa que acabou por influenciar o tipo de música que nós fazemos também aqui nos Hanging e portanto achei relevante estar a sugerir uma coisa que é relevante para o tipo de música que nós fazemos também. Tipo, já. E era isso. Ok. Mas ninguém tem mais nada para, Eu tenho. para coisa. Digam-nos o que é que acharam do Guitar Drive que publicámos a semana É verdade, passada. sim, sem dúvida. Deve dar aqui um link a alguns A gente vai pôr para um quem não link viu, lá. para voltar para trás e dar uma olhada naquilo. Para o pessoal mais hardcore que ainda não ficou farto de nós ao fim deste tempo todo. Exato.
Digam-nos o que é que acharam do sofá, sugestões, críticas, atirem pedras, chamem nomes, cuspam na cara. Interajam connosco o mais possível, não estejam acanhados a ver as nossas coisas. Digam-nos que viram o vídeo, o que é que gostaram, o que é que não gostaram, aquilo que nós podemos fazer para melhorar isso. Sorry. Se for esse tipo de interação, Falem com ele diretamente, mensagem privada. mas ajudem-nos a melhorar isto e a ser mais úteis naquilo que nós fazemos, porque isto é de certa maneira dar de volta à comunidade. Yeah. E portanto aquilo que vocês acharem que nós podemos ajudar, digam para a gente fazer. E entretanto, se vocês nos querem ajudar a nós, façam-nos um like na nossa página de Facebook, subscrevam o nosso canal do YouTube e deixem-nos um like nos nossos vídeos. A parte da fusão não é já. Vamos lá fazer isso, uma coisa. Pronto. E sigam-nos no Twitter para aí se sentirem inclinados, e partilhem os nossos partilhem os nossos vídeos nos vossos murais se acharem relevante, porque isso é a única forma que nós temos de fazer crescer o canal, porque não vamos andar a comprar publicidade no Facebook, somos gajos pobrezinhos por enquanto. E feliz dia de St. Patrick. Sim, isso que foi na semana passada. Não, é hoje. Pois, foi na semana passada quando nós tivemos a ver exato. isso. Pois, é hoje que a gente está a gravar. Ok. Prontos, portem-se bem, malta, e sejam meiguinhos para os técnicos de som, que eles são um animal. Coisa. É tipo um género de um chihuahua. Espera aí. Agora, já. Pode ser. Certo. Tá. Yes.